começar a gravar, vai aparecer tipo uma bolozinha. Pronto. Um nomezinho estranho, aí começou a gravar. Pronto. Tem um nomezinho no cantinho gravando a aula. A partir daí, a gente vai ficar gravando a nossa aula. E a nossa aula hoje é sobre o mestre Pitágoras, certo? Não sei se vocês já ouviram falar do nome dele. Alguém aqui já ouviu falar do nome Pitágoras? Podem falar aí no chat para mim. Se tem alguém que já ouviu falar nesse nome, Pitágoras. Não? Não? Ixi. Ficou todo mundo paralisado? Ou a internet caiu? Eu vou iniciar aqui a nossa gravação, tá bom? A nossa apresentação. Procurem participar o melhor possível da aula, certo? Aqui, ó. Teorema de Pitágoras. Tá todo mundo vendo aqui essa parte de Teorema de Pitágoras? Respondam aí para mim. Tô aguardando vocês. E aí, povo? Acorda, pessoal. Parem de jogar Free Fire. Voltem para a aula. Não tá dando para ver? Tenta clicar Eduarda, tenta clicar no meu outro nome, assim, que tem tipo uma telinha aparecendo. Tenta clicar nele. Bota aqui, ó. Ver mais 5. Tá vendo? Nathalie tá vendo. Eduarda, tenta clicar no que tá projetando aí para vocês. Para poder vocês verem. Conseguiu? Conseguiu? Avisa se não conseguir, mulher, pelo amor de Deus. Eduarda? Você está entre nós? Bom, pessoal, eu acho que ela deve estar com algum probleminha na internet. Tá conseguindo ver agora? Pronto, show de bola. Então, vamos iniciar nossa aula de Pitágoras, Teorema de Pitágoras. Vocês vão aplicar, basicamente, aquilo que vocês aprenderam, certo? Nas equações do segundo grau. Não aquela parte daquela equação enorme, gigantesca. Vocês não vão fazer isso, tá bom? Vocês vão aplicar, basicamente, a parte de números elevados ao quadrado, que vai ser números para um lado, letras para o outro. Essas partes mais básicas vocês vão usar no Teorema de Pitágoras, tá bom? Mas vamos colocar aqui a telinha, né? Aumentada, para vocês poderem ver melhor. Vamos lá. Como o mestre Pitágoras já dizia, vou ter uma frasezinha muito importante dele, que eu acho que é uma frase que todo mundo deveria levar consigo, que é: eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos, né? Quantos adultos são punidos na nossa sociedade de hoje porque eles não foram educados quando crianças, não tiveram a oportunidade de serem educados enquanto criança, enquanto adolescentes, né? Pessoas deram as costas a eles e não conseguiram educá-los, e por isso muitos deles recorreram à criminalidade e tudo mais, e depois são punidos enquanto adultos, porque não foram educados enquanto crianças, certo? Então, Pitágoras, lá na época da Grécia Antiga, ele já via isso, que era necessário. Boa tarde, Vinícius. Que era super necessário educar as crianças para que, quando eles crescessem, não precisassem ser punidos pelos erros que eles cometiam, né? Porque eles não iriam cometer erros, já foram educados. Então, vamos passar aqui para a próxima. Afinal, quem foi Pitágoras, né? Por que a gente está estudando a vida desse cara? O que ele é importante? No que ele é importante para a nossa vida? Por que ele foi uma pessoa
importante na época dele, né? Já que foi uma época muito antiga que ele viveu. Por que ele foi tão importante? Por que todo mundo conhece ele até hoje? Ele foi um filósofo, foi um matemático grego, que nasceu por volta de 572 a.C., né? Então, assim, fazendo as contas, teoricamente Jesus Cristo nasceu 2020 anos atrás, né? Descendo mais 572, quer dizer que esse cara nasceu há 2.592 anos atrás, quase 2.600 anos atrás, Pitágoras nasceu. E tudo que ele estudou, tudo que ele viveu, abalou um pouco a sociedade daquela época e abala até hoje, né? Que até hoje a gente estuda e vê tudo o que ele ensinou, o grande mestre Pitágoras. Então, ele não foi só um matemático, ele também foi um filósofo na época dele, né? Além de matemático, de estudar as artes e as ciências exatas, ele também foi um filósofo, certo? Na ilha de Samos, na Grécia. Pessoal, tá todo mundo escutando aí? O Vinícius que entrou agora, tá escutando? Tá tudo ok? Falem aí no chat para mim. Precisam falar no chat, pessoal. Não adianta vocês me deixarem ao léu. Eita, que ninguém escreveu. Vou seguir, já que todos ficaram calados, então tá tudo bem. Vamos lá. Pitágoras foi o fundador da escola pitagórica, que já vem com o nome dele, né, Pitágoras, que além de ser o centro de estudo de filosofia, matemática e as ciências naturais, era uma irmandade unida por ritos e cerimônias que eram secretas. Então, o que essa escola fazia? Ela estudava filosofia, já que o Pitágoras era um grande filósofo. Eles estudavam também a matemática e, por último, as ciências naturais. Que seriam essas? A biologia que a gente conhece hoje, né? Não exatamente a biologia como hoje em dia, mas a biologia que a gente nomeia de biologia, a ciência normal. Tá bom, Vinícius, presente, né? Outra coisa, Vinícius, eu peço que você me responda. Eu estou gravando aqui a aula para ficar registrado, certo? E para caso algum aluno precise, eu passar para ele. Você concorda? Porque todo mundo tem que concordar. Então, assim, você concorda em gravar a aula? Só você escrever sim ou não. Aguardar aqui o Vinícius responder. Enquanto isso, eu vou falando. Vai lá, Vinícius, responde aí. Então, assim, continuando. Para a demonstração do famoso teorema de Pitágoras, é possível que Pitágoras e seus discípulos tenham se baseado nos conhecimentos geométricos dos egípcios e em mosaicos que eram vistos com frequência na parede das construções do Egito Antigo. Então, assim, antes de Pitágoras fazer essa teoria sobre os triângulos, né, já que a gente vai estudar a parte de Pitágoras, já vou adiantando que é sobre os triângulos, né? Esses triângulos, eles eram feitos no Egito Antigo, mais outros milhares de anos antes de Pitágoras, né? Bastante tempo antes de Pitágoras. Então, assim, os egípcios já usavam o triângulo retângulo antes mesmo de Pitágoras estudá-lo. Então, ele tomou base em tudo aquilo que os egípcios desenhavam, faziam, para poder fazer os estudos dele. Pois é, eu vou tentar fechar aqui, Camila, o áudio. Vinícius, teve uma atualizaçãozinha que meio que escondeu o chat. Aí, pronto, eu desativei o som. Que aí fica meio difícil de encontrar, certo? Desliguei o som, tá tudo ok agora, né, pessoal? Vamos lá. Show de bola. Então, assim, antes de Pitágoras fazer esse estudo do triângulo retângulo, os egípcios eles já usavam no dia a dia. Eu vou mostrar já já para vocês qual era o dia a dia que era utilizado e como a gente utiliza
esse estudo de Pitágoras até hoje. E a gente vai usar mais para frente, na nossa vida, no que a gente for exercer e tudo mais, certo? Ele é muito aplicado no nosso dia a dia, nos nossos problemas cotidianos, né? Então, assim, como eu coloquei no meme, ele é o bichão, né? Ele era o cara no estudo da matemática, no estudo do triângulo e dos problemas geométricos. Pitágoras, ele foi o cara da época dele, e ele é o cara até hoje, né? Até hoje ele é o cara que proporcionou um estudo mais aprofundado, uma matemática mais aplicada, para a gente poder resolver alguns dos nossos problemas cotidianos. Porque a matemática, se ela não servir para resolver os nossos problemas diários, ela não serve muito, né, para a gente. Então vamos lá. Uma representaçãozinha do Pitágoras. Tá todo mundo conseguindo ver essa imagenzinha? Falem aí para mim. Fotinha, não fotinha não, né? Uma representaçãozinha, um desenho, um esboço do nosso queridíssimo Pitágoras, né? Há quem diga que a barba dele era menor, tá? Mas no mais, basicamente a foto que, se vocês forem procurar na internet, é essa aí, com a barba grande, com uma pirâmide em mãos, já que ele fez todo o estudo das pirâmides, do estudo do triângulo retângulo, fez todo aquele teorema para ajudar a gente estudar as figuras geométricas, né? E assim, como dá para ver, ele dava aula, a escola pitagórica, ela não era entre quatro paredes, como a escola que a gente estuda hoje em dia, né? Antigamente não tinha aquela escola entre quatro paredes, aquele lugar fechado, onde todo mundo se sentava e escutava e via alguém escrever num quadro negro. Não. Lá era aberto para todo mundo escutar, para todo mundo ver, para todo mundo aprender. A escola pitagórica era em locais abertos, como teatros, como locais de ópera, locais de teatro, nas praças. Então, assim, se o conhecimento não é para todo mundo, então ele não é conhecimento. Os gregos, eles viam muito disso. O conhecimento ele tem que ser para todos. Se não for para todos, ele não é um conhecimento válido. Então, ele dava aula em lugares abertos, demonstrava todos os teoremas e os pensamentos dele para todo mundo ver mesmo, para todo mundo aprender, certo? Então, assim, ele era o cara da época dele e mostrava para todo mundo todos os teoremas, todo o teorema que a gente vai ver hoje, certo? Passando aqui para frente, triângulo retângulo nos egípcios. Então, como eu falei para vocês, uns 1000 anos antes de Pitágoras fazer o estudo do triângulo retângulo, os egípcios já usavam. Já usavam para quê? Né? Que raio de triângulo retângulo é esse? Os egípcios, eles marcavam terras. Um terreno na época dos egípcios, pessoal, ele não era retangular. Quando a gente vai comprar um terreno aqui hoje em dia, na nossa comunidade hoje em dia, o formato do terreno ele é retangular, é um retângulo, né? Ou um quadrado, né? Geralmente os terrenos são formatos com quadriláteros, né? Tem 4 lados. Às vezes é um retângulo, às vezes é um quadrado. Os terrenos na época dos egípcios, eles eram triangulares. Eles marcavam um terreno em triângulo, como a gente vai ver aqui, ó. Os antigos egípcios, por volta de 600 a.C., usavam a corda de 13 nós espaçados, né? Eles pegavam uma corda bem grande e davam 13 nós. Do começo da corda ao fim, tem que ser 13 nós. Com o espaço, é, com o espaço já todo igual. Por exemplo, eu dou um nó aqui no início da corda, daqui a 10 metros eu dou outro nó. Depois de 10 metros eu dou outro, 10 metros mais outro nó. Daí eles vão ter basicamente o tamanho da corda e do triângulo que eles querem medir. Cada um pega num nó e forma um triângulo. Eu vou mostrar basicamente como é que eles faziam para marcar os terrenos. Para determinar um ângulo reto e perpendicular a uma determinada reta. Esses conhecimentos permitiam resolver certos problemas práticos, tais como as marcações das propriedades no Antigo Egito. Então, como eu falei para vocês, o terreno antigamente não era marcado em retângulo, como hoje. Ele era marcado em forma de triangular pelos egípcios, certo? Marcava as propriedades que as cheias do rio Nilo ficavam fazendo desaparecer todos os anos. Então, assim, o trabalho dos egípcios era enorme, porque eles faziam as construções deles na margem do Rio Nilo. Só que todo ano o Rio Nilo enchia
e levava toda a plantação, e se tivesse casa, levava a casa também. Então, todo ano eles tinham que refazer as plantações e refazer as casas. Imagina o trabalho que esse povo tinha todo ano para saber onde era o seu terreno e qual era o tamanho do seu terreno para ninguém estar roubando terreno de ninguém. É um balado. O que vocês acham aí? Falem aí no chat. É trabalhoso ou não é trabalhoso? Tá todo ano demarcando de novo o seu terreno, que se perdeu porque o rio encheu e depois secou. Fazer as casas. Podem ir falando no chat, pessoal, se vocês acham trabalhoso, ou se vocês acham facinho, facinho. Tá marcando aí os terrenos aí todo ano. O povo tá meio mudo hoje. Ou é a minha internet que tá muito lenta para carregar os comentários de vocês, ou vocês não estão afim de falar. Lembrando que vocês podem falar, tá, pessoal? Então, assim, eles faziam isso para demarcar os terrenos que eles perdiam todos os anos com a cheia do rio, que levava plantação, levava construção, levava tudo. E quando baixava, só sobrava a mesma lama do rio. Eles tinham que marcar. Então, aqui, ó, nós temos uma das representações de um terreno com a corda de 13 nós. Lembrando que elas sempre eram espaçadas por tamanhos iguais. Sempre tinham tamanhos iguais entre um nó e outro. Por isso que tinham como eles saberem qual o tamanho de cada lado do triângulo, certo? Aqui outro exemplo, ó, deles marcando os terrenos, lembrando que tão pequeno assim, como no desenho, se a gente for fazer grande, é meio ruim de representar, mas basicamente era assim, eles marcavam os seus terrenos, depois que o rio enchia, certo? Marcavam e ficava ali, esse terreno é meu. Aí o pessoal fazia uns 6, 7 triângulos desse, e ele demarcava o seu terreno. Aqui, ó, outra vez, outra representação de demarcação de terreno, com as cordas de 13 nós, certo? Basicamente, o que nós temos aqui são triângulos retângulos. Passando aqui mais um pouquinho. O estudo do triângulo retângulo na atualidade. Então, assim, hoje em dia, se esses egípcios eles usavam há milhares de anos atrás, né? Isso tem a ver com a gente hoje. Tem total a ver. Hoje em dia, nós utilizamos diversas coisas com o formato do triângulo retângulo. E a gente vai ver com esses exemplozinhos que eu vou passar para vocês, aonde são aplicados esses exemplos dos triângulos retângulos, certo? Acho que o Alisson comentou aqui uma coisa que não chegou, Alisson. Ou tu comentou esse ícone mesmo, de atenção. Atenção. Vamos aqui, ó. Hoje em dia, nós temos diversos exemplos da aplicação do Teorema de Pitágoras no nosso cotidiano. Na área da construção civil, não só, né? Na verdade, eu errei aqui um pouquinho a digitação. Não só na área da construção civil, que a gente utiliza o triângulo retângulo, pessoal, mas também como diversos segmentos do nosso conhecimento. Aqui nós temos os diversos exemplos que a gente pode utilizar, os exemplos do triângulo retângulo no nosso dia a dia. Questão de tamanho de brinquedos, para poder saber o máximo que uma gangorra levanta, né? Ela pode se erguer, o máximo que ela pode se erguer, o máximo que é o tamanho de um fio de um poste. Como saber qual é o tamanho do fio de um poste? Como é que ele chega no topo? Qual é o tamanho de chegar até do topo do poste ao topo do prédio? Tem como fazer isso sem ter que medir o fio do poste, né? Geralmente as pessoas fazem isso para estimar o tanto de fio, pessoal da Coelce, né, da Enel agora, eles fazem isso para estimar o tanto de fio que eles vão usar para erguer do topo de um poste ao topo de um prédio, né, para não ter que estar medindo com a trena, que isso aí é meio que idiota, né, para estar fazendo isso, estar subindo no poste para medir, não precisa, né, se sabe o tamanho do prédio, se você sabe o tamanho do poste e a distância entre o prédio e o poste, tem como saber qual é o tamanho do fio que a gente vai esticar. Não é a mesma coisa de uma escada. O tamanho da escada que a gente precisa usar
para chegar até o topo de um prédio de 12 metros, né? Também tem como saber qual o tamanho da viga sem ter que estar medindo com a trena, com a régua. Qual é o tamanho da viga que eu vou usar para ficar na diagonal de um portão, para segurar esse portão, para reforçar o portão. Não precisa estar usando o treina para saber. Só você saber quanto é a base do portão e a altura do portão. Já é suficiente para saber exatamente qual é o tamanho que vai ficar para poder reforçar. Aqui, ó, a distância entre dois navios, que um vai para um lado oposto de cada um. Se eles pegarem uma linha reta, quantos quilômetros esse navio vai ter que percorrer para se encontrar com o outro? Não precisa estar usando grandes medidas para a gente poder aplicar os teoremas do triângulo retângulo, né? Eu sempre faço isso, pessoal, antes de aplicar Pitágoras, para vocês verem que dá para usar no nosso dia a dia, sim. Dá sim para a gente usar em alguma necessidade, algum cálculo preciso, para vocês poderem colocar em prática. A matemática não é só aqueles números que às vezes não fazem sentido, mas ela sim é aplicada no nosso dia a dia, certo? Pessoal, vocês estão entendendo até agora? Alguém tem alguma dúvida da importância do estudo do triângulo retângulo? Falei no chat aí para eu poder ficar sabendo melhor se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo, se vocês estão escutando. Falem para mim aí se está tudo ok. Agora falem mesmo no chat. Por enquanto tá entendendo, né? Por enquanto tá tudo bem. Pronto, por enquanto tá tudo bem, né? Assim, bom que vocês souberam a importância e tudo mais, a aplicação, né? Onde é que a gente vai aplicar isso, né? A gente aplica nesses problemas, certo? E vamos para a parte boa, para a parte que interessa. Como vocês vão fazer isso? Vocês souberam para que serve, agora vocês vão saber como fazer, tá? Eu vou colocar para vocês aqui a formulazinha do grande Pitágoras para vocês aplicarem, certo? Mas vamos tentar estudar aqui como é que eu vou saber, pessoal, antes de aplicar o teorema, antes de aplicar a formulazinha, que ela é bem simples, bem pequenininha, bem boazinha mesmo de usar, tanto que eu acho que vocês não vão nem sentir dificuldade. Então, assim, o que é esse triângulo retângulo? Como eu vou distinguir ele dos outros triângulos normais? Ele é um triângulozinho especial, certo, pessoal? Então, vocês têm que ficar atentos a alguns detalhes para poder saber que ele é um triângulo retângulo, tá? Então, vou listar aqui algumas características dele. Ele possui um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. É aquele triângulo que tem um quadradinho em uma das junções dos lados, que é o triângulo retângulo. Eu acredito que vocês já tenham visto ele em algum local. Então, ele possui um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Ele possui dois ângulos agudos, que ângulos agudos, para quem não lembra, são ângulos que são menores do que 90 graus, tá bom? São ângulos mais fechadinhos, menores do que 90. O que mais que ele tem? Ele tem o lado oposto ao ângulo reto, que se chama de hipotenusa. Esses nomezinhos vocês vão ter que lembrar, tá bom? Mas eu vou no fim botar um desenho assim, com cada nome de cada parte do triângulo retângulo, tá? O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Foi por isso que eu coloquei em negrito, porque é um nome importante. A hipotenusa geralmente é o maior lado do triângulo retângulo, tá bom? Então a hipotenusa ela está oposta ao ângulo reto. Lembrando que esses slides eu vou postar no nosso grupo, tá bom? Vou deixar lá, para vocês poderem estudar novamente. Os lados que formam um ângulo reto se chamam catetos. Então, aquilo que não foi hipotenusa vai ser chamado de cateto. Vixe, que nome feio é esse? Nomes gregos, pessoal. Infelizmente, a gente tem que aceitar eles e usá-los, né? Apesar de serem bem diferenciados, né? Não coloquem o nome dos filhos de vocês, nem de hipotenusa e de catetos, tá bom? É diferenciado, mas não utilizem não, tá bom? Então, aqui a gente tem o desenho do nosso triângulo retângulo, como eu falei para vocês. Aqui embaixo, ó, nós temos o ângulo de 90 graus, que tem um quadradinho desenhado. Ele geralmente tem um quadradinho e um pontinho no meio.
Esse desenho aqui veio faltando um pontinho no meio, mas ele tem um pontinho, certo? Então, é obrigatório, é obrigação no desenho do nosso triângulo retângulo ter esse quadradinho e o pontinho no meio, tá bom? Nos cantos, nós temos os ângulos agudos, ó, nessas linhazinhas mais finas, são os ângulos agudos, que são os ângulos menores do que 90 graus, fiz mais fechadinhos, tá? Então, como eu falei para vocês, o triângulo retângulo, ele tem 3 lados. Obviamente, todos os triângulos têm 3 lados, né, pessoal? Acho que vocês já estão mais acostumados com isso do que qualquer outra pessoa. Os triângulos têm 3 lados. Cada lado deles tem um vizinho, no caso do triângulo retângulo. O maior lado, que é esse camarada aqui, ó, o grandão, que está do lado oposto, o oposto é contrário, tá? Do lado contrário do ângulo de 90 graus. O nome dessa criança aqui é hipotenusa, tá? E todo mundo que não foi hipotenusa, quem sobrou, os 2 lados que sobraram aqui, são chamados de catetos, que coincidentemente, eles 2 juntos formam um ângulo de 90 graus, aqui, ó, como ele falou aqui. Cateto, cateto e hipotenusa. Ora, para que eu vou utilizar a hipotenusa e esses catetos? Para a fórmula. A gente vai ter que lembrar. A gente vai usar as iniciais, a hipotenusa, o Hzinho, né? E os catetos são os Czinhos, como tem aqui, ó. Ou seja, a fórmula consiste em H ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, que é o lado maior, ao quadrado vai ser igual aos 2 catetos somados também os 2 ao quadrado. É uma fórmula bem pequenininha, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprender, decorar, não precisa. Isso é muito fácil, certo? Então, só essa formulazinha que a gente vai utilizar em todos os problemas do Pitágoras. Então, como a gente fala que Pitágoras é um estudo muito fácil, porque ele usa uma fórmula muito pequenininha para resolver todos os problemas que nós temos de triângulo retângulo, no quesito de descobrir o valor dos catetos e da hipotenusa, né? Então, eu vou mostrar aqui como foi que Pitágoras conseguiu convencer as pessoas da época dele que essa fórmula aqui era verdade. Porque eu não sei se vocês já sabem, pessoal, que quando a pessoa faz um teorema matemático, ele tem que provar para a comunidade matemática. Então, Pitágoras, naquela época, ele tinha que provar para os outros estudiosos das ciências que o que ele estava falando era verdade. Porque se ele não conseguisse provar, ele era tido como um bobo, que estava só falando mentira. E ele ia ficar totalmente desacreditado, né? Então, na época de Pitágoras, ele tinham grandes matemáticos que duvidavam de tudo e de todos. Então, ele teve que fazer o possível para dizer e provar para todo mundo que o que ele está falando é verdade. Então, assim, para provar essa formulazinha, ele foi muito esperto. Ele desenhou um triângulo no chão, um triângulo enorme no chão, e provou para as pessoas com esse desenho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Esse desenho aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele desenhou esse triângulo branco no chão, certo? E do lado de cada lado do triângulo, ele fez um quadrado. Aqui nós temos, ó, no B, ele formou um quadrado, que todo mundo sabe que o quadrado tem os lados iguais. Então, ele fez um quadrado com o lado do tamanho B, um lado com o quadrado do tamanho de A, que é esse aqui, esse 9, esse 3 e 3, e outro lado com o tamanho de C, que é o da hipotenusa. E o que foi que ele disse? Tá todo mundo escutando, pessoal? Essa aqui é a parte legal, como é que ele prova o que ele fez. Porque aqui é aquele negócio, se você matar a cobra e não mostrar o que você matou, você não é desacreditado. Então foi o que ele fez. Vamos lá. Então foi o que ele fez. Ele pegou isso aqui, no caso B, o lado de B, ele é 4, então ele fez um quadrado com todos os lados valendo 4. O A, ele vale 3, como ele fez de propósito, ele fez um quadrado de 4 metros ali, 3 metros e 5 metros, tá bom? Daqui, ó, 5 metros desse C aqui. O A é 3 e ele foi provar. Ele pegou, fez todos esses quadrados, colocou pisos de construção mesmo, como vocês podem imaginar os pisos da casa de vocês, né? Ele pegou pisos de construção, ou qualquer outra coisa que ele pudesse encher o quadrado, serve para qualquer coisa. Ele pegou os pisos, que é melhor para utilizar, fechou todo o quadrado amarelo de piso,
perfeitamente. Depois fechou todo o quadrado azul de pisos também, né? E o que foi que ele disse? Ele falou o seguinte: se eu pegar todos os pisos do quadrado amarelo e do quadrado azul e colocar dentro do quadrado vermelho, não vai faltar espaço nenhum. Todos esses pisos irão se encaixar perfeitamente no quadrado maior. Então, o que foi que ele fez? Ele falou isso e colocou piso por piso, pegou do amarelo e do azul e colocou dentro do quadrado maior. E, naturalmente, e matematicamente falando, fecharam-se todos os pisos normalmente, né? Todo o quadrado vermelho, ele ficou preenchido, que não sobrou nenhum espaço. Então, com isso, com essa teoria, com esse teorema que Pitágoras fez, e essa prova que ele fez também, ele conseguiu mostrar para todo mundo que o que ele estava falando era verdade. E a partir disso, ele começou a ser o maior matemático que todo mundo até hoje o vê como referência de conhecimento e de revolução na matemática, né? Olhando para esse desenho, a gente pode achar até que é uma coisa besta, uma coisa boba. Mas para ele poder descobrir isso aí, foram anos e anos de estudo, certo? Não é uma coisa que as pessoas fazem do nada, não. Ele viu e provou. Isso também vale não só na parte, como eu posso falar, diária, mas também é utilizado na parte volumétrica. Mas isso aí é para coisas mais na frente, tá? Então, basicamente, o Pitágoras, ele conseguiu provar a sua teoria fazendo esse simples desenho no chão, preenchendo com pisos e passando de um local para outro, né? E provando que o que ele estava falando era verdade. Se ele pegar todos os pisos do amarelo e do azul juntos e colocar na parte vermelha, esses pisos vão se encaixar perfeitamente, sem sobrar e sem faltar nada. Eu vou até mostrar para vocês depois, pessoal, um videozinho de demonstração disso que ele fez. E é tão legal que vocês vão ficar surpreendidos. A pessoa enche os quadradinhos de água, e quando vira o quadradinho, a água que estava nos quadradinhos menores, ela enche perfeitamente o quadradinho maior. Né? Eu achei incrível. Vou mostrar para vocês depois. Então, basicamente, o que vocês vão utilizar é essa trabalho que deu, Nathalie, foi um trabalho enorme. E assim, foram anos de cálculo para poder dar certo. Que se no dia que ele fosse provar desse alguma coisa errada, menina, ele ia passar uma vergonha tão grande que é um absurdo. Ia ser um absurdo. Mas assim, como foram anos de estudo e trabalho, então no dia que ele foi provar, foi assim, foi um auê, foi um alvoroço, viu? Daí todo mundo começou a querer estudar na escola dele, entendeu? Todo mundo que eu digo, os homens da época da Grécia. Porque antigamente, os gregos, eles eram muito igualitários, assim, no questão de educação. Só que não era todo mundo que podia estudar, infelizmente. Né? Não era todo mundo que podia ter acesso ao estudo. Eram apenas pessoas que tinham muito dinheiro, geralmente homens, mulheres não estudavam naquela época. Então, assim, todas as pessoas daquela época, os homens influentes e com dinheiro, eles queriam, porque queriam entrar na escola do Pitágoras. Porque ele era o cara daquela época. Então, todo mundo, o menino nascia de uma escola, de uma casa com muito dinheiro, o pai já falava, você vai estudar na escola do Pitágoras. Era tipo, como eu posso dizer, tipo o Cristo de hoje em dia, lá de Fortaleza, ou o Farias Brito, só que era muito maior daquela época. Era o babado, estudar na escola do Pitágoras. Mas só homens, né? Mulheres não podiam não, porque mulher não podia nem estudar naquela época, quanto mais frequentar uma escola. Vamos a exemplos, né? Vamos falar a partir dos exemplos para a gente poder ver qual é que é e como é que a gente faz esses problemas serem resolvidos. Esse é o momento que eu vou ligar a telinha do celular, tá bom? Vou ter esse probleminha pra gente fazer. No caso, quem vai fazer sou eu. E os demais vocês vão me ajudar nesse primeiro problema. Então, eu vou ligar aqui o meu celular, a
telinha dele para vocês acompanhar, tá bom? Gente, findou que eu saí sem querer. Olha só. Vou reverter aqui a tela, deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui. Findou que eu cliquei e foi sair. Juro por Deus que foi sem querer. Vamos aqui, tá todo mundo vendo aqui a nossa folhinha, né? Espero que estejam vendo. Falei no chat se tá todo mundo vendo a folhinha, porque ver a folhinha é importantíssimo para a gente poder dar continuidade. Pronto, show de bola. Vamos lá. Então eu vou ler aqui esse probleminha para vocês, que é um probleminha bem comum, bem simples. Que basicamente os problemas de Pitágoras, pessoal, vai ser justamente essa parte do triângulo retângulo. Eles sempre vão ser... Ah, foi mal. João Vitor. Boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo. Então, assim, basicamente os problemas do Pitágoras vão envolver essa figura geométrica, que é o triângulo retângulo. Vocês podem até reclamar, às vezes, de, é tudo igual. É tudo parecido, os problemas. E são mesmo, né? Já que a gente está falando do triângulo retângulo, o desenho é sempre o mesmo, então, basicamente, vão ser os mesmos problemas com praticamente as resoluções iguais. Então, eu vou desenhar aqui o primeiro exemplo da primeira questão. Vocês vão ter a figura do triângulo retângulo, como eu fiz ali, ó. Basicamente, pessoal, vocês têm que tirar as medidas, tá? Que é dado na questão. O triângulo retângulo tem sempre essa quina de 90 graus, é obrigatório, tá bom? É obrigatório ter esse ângulo de 90 graus, porque se não tiver, não é triângulo retângulo. Então, vamos ler aqui. Quantos metros de fio são necessários para puxar luz de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado de uma casa que está a 8 metros do poste? Então, assim, nós temos aqui o poste. Vou tentar desenhar aqui um postezinho com a luzinha, que vai ter que ser puxado o fio do poste até essa casa aqui. Aí, desenhozão perfeito. Eu vou ganhar um prêmio por esse desenho, perfeito. Então, aqui a gente tem o poste e a gente tem a casinha, certo? Com isso, ele quer saber quantos metros de fio eu vou ter que esticar do poste até a casa, sabendo que a altura do poste são 6 metros e a distância do poste até a casa são 8 metros. Né? Isso aqui é facinho. Os caras não têm que estar subindo no poste com uma trena para fazer isso, não. É só fazer o teorema de Pitágoras. A galera da Enel aí já sabe o que que faz, né? Eles vão pegar o seguinte, usando a fórmula de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. É só isso aqui, ó. A fórmula, basicamente. É só isso aqui. Só que qual é a dificuldade que vocês vão encontrar, pessoal? Basicamente, a dificuldade entre aspas. Saber quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Como eu falei para vocês, a hipotenusa é o lado maior do triângulo, que, obrigatoriamente, ela está ao lado oposto, do ângulo reto. Então, aqui a gente sabe que a nossa hipotenusa é esse xzinho aqui, né? Nem o 8, nem o 6. Então, aqui, ó, vamos seguir a regra. Hipotenusa ao quadrado vai ser x ao quadrado, tem que elevar ao quadrado, obrigatoriamente, tá bom? Catetos são aqueles que sobraram, somados e elevados ao quadrado. Aqui, pessoal, graças a Deus, não importa a ordem que vocês colocam, tá bom? Tanto faz a ordem. Vocês podem botar o 6 ao quadrado primeiro ou o 8 ao quadrado primeiro. Aqui vai dar a mesma coisa, tá? Vocês vão pegar o 6, que foi o que sobrou, 6 ao quadrado, mais 8 que sobrou ao quadrado. E é só fazer. Então, aqui, ó. Elevar primeiro o 6 ao quadrado e depois o 8 ao quadrado. X ao quadrado é igual. 6 ao quadrado, pessoal, é 6 vezes 6.
E 6 vezes 6 vai dar 36. Vocês têm que lembrar também a regra do quadrado, tá bom? Vocês não podem fazer de qualquer jeito, não. Um número é ele vezes ele mesmo, tá certo? 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que aqui vai dar 64. Pronto, aí a gente vai somar. 36 mais 64. 36 mais 64 vai dar 100. Basicamente, a gente está bem perto de terminar a questão. O que falta para a gente terminar a questão aqui, pessoal? Pegar esse ao quadrado, como a gente viu em equação do segundo grau, e mandar ele para o outro lado como raiz quadrada. Bom? Então, esse ao quadrado que está aqui como potência, ele vai para o outro lado como raiz quadrada. Então, vai ficar aqui, ó. X é igual a, como ele passou, raiz quadrada de 100. Aí você dá a raiz quadrada do 100. Qual é o número multiplicado por ele mesmo que dá 100, pessoal? Falem aí para mim no chat. Vou esperar vocês lerem para mim. Falem aí para mim. Qual é a raiz quadrada de 100? Para a gente poder dar a resposta. Olha, o povo foi rápido. Valeu, Camila. Valeu, Igor. Valeu, Josivan. X é 10 metros, né? Já que a gente está falando de metros. Muito bem, Eduardo. Arrasou. Então, assim, como a gente está falando de metros, que é o tanto de fio que vai esticar da ponta do poste até a casa, aqui em metros, né? Então, são aqui 10 metros. É só isso aqui. Então, quantos metros ele vai ter que esticar do poste à casa? 10 metros. Isso sem ter que estar subindo no poste e tendo que passar perigo. Então, assim, basicamente, Pitágoras mudou a vida de muitas pessoas com essa pequena formulazinha, né? Por enquanto, pessoal, vocês entenderam basicamente como é que faz? Falem aí para mim se vocês entenderam, se tem alguém com dúvida. Entenderam? É bem facinho, né? Assim, basicamente, quem sobreviver à equação do segundo grau consegue fazer Pitágoras bem, né? Quem é Pitágoras na frente de equação do segundo grau, né? Todos aqueles cálculos, assim, muitos cálculos, muitas coisas para serem feitas. Pitágoras, ele é um doce para fazer, é uma maravilha. Vamos para o próximo exemplo, para a gente poder seguir aqui, ó. Esse exemplo aqui também ele é bem bonzinho, certo? Pessoal, lembrando que, assim, nem sempre o x vai ficar na hipotenusa, tá? A maioria dos exemplos, ele vai ficar aqui na hipotenusa, para a gente descobrir a hipotenusa. Mas isso não é a regra, tá? Às vezes ele pode vir no cateto, em um desses dois lados, tá? O importante é eu ter duas medidas e um x para descobrir. Mas isso a gente vai ver em alguns exemplos que eu vou passar, uma parte da atividade que eu vou passar para vocês. Vamos para a segunda questão. Levantar aqui a folhinha. Segunda questão. O que que ele pede para a gente? Ele pede o seguinte. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura. Aqui é bom que ele já dá até as medidas aqui, já desenhadas, formando um triângulo retângulo. A gente nem tem que discutir muita coisa. Um edifício de 15 metros, com a escada colocada a 8 metros da sua base, né? Então, a escada, ela está afastada 8 metros da base do prédio, né? Ligado ao topo do edifício. É uma escadona aqui enorme, viu? Qual é o comprimento dessa escada? Para a gente descobrir o comprimento da escada, nós vamos usar Pitágoras, basicamente, né? Então, toda vez que vocês virem um triângulo, tendo que tirar a hipotenusa, algum dos catetos, a parte aí de um prédio alto, uma escada ligada ao prédio e tudo mais, vocês vão ter que usar o nosso bom e velho amigo Pitágoras aqui, ó. Basicamente, a gente tem o prédio, tem desenhadíssimo, como sempre, né? Porque pensa numa pessoa boa de desenho, sou eu. E aqui nós temos. Lembrando que o prédio tem 15 metros.
escada afastada do prédio 8 metros. Aqui, ó, basicamente. Qual é o tamanho da escada? Ou X, né? Já que a gente está querendo descobrir. Vamos saber se isso aqui que a gente está desenhando, ou que a gente está procurando, é um cateto ou hipotenusa. Se vocês observarem, o chão e o prédio, eles formam perfeitamente um ângulo de 90 graus, né? E a hipotenusa sempre fica do lado oposto do ângulo de 90 graus. Então, basicamente, nós vamos ter que descobrir a nossa hipotenusa, que é o nosso X. Então, hipótese ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, quem é a nossa hipotenusa, segundo o nosso desenhozinho aqui, ó? É o nosso X, né? Vocês concordam que a hipotenusa é o nosso X? Já que ele está do lado oposto ao ângulo de 90 graus? Pronto. Sim, né? Pronto. Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar ele e elevar ao quadrado. Basicamente, a gente vai ter que elevar todo mundo ao quadrado aqui em Pitágoras, tá? Então, a gente vai pegar x ao quadrado é igual. Um dos catetos, vocês podem pegar qualquer um aqui, pessoal. Ou 15 ou 8. Como o primeiro. Aí o segundo é o que sobrou. Então, 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso aqui não importa a ordem. Vocês podem dizer a ordem de vocês. Ou 15 ou 8 na frente. É isso aí, vocês que sabem. Então, aqui, ó. X ao quadrado. 15, aí a gente vai elevar esses camaradas ao quadrado e resolver. 15 ao quadrado é igual a 15 vezes 15. 15 vezes 15 vai dar 225. Mais 8 ao quadrado, 8 vezes 8 dá 64. Aí vamos lá. 225 mais 64 vai ficar aqui, ó. Vai ficar 289. Vixe, que número horrível de grande, pelo amor de Deus, né? Daí vocês têm uma calculadora para ajudar vocês, tá bom? Aí ajuda. Aí a gente vai pegar o ao quadrado, que tá aqui, e vai mandar pelo outro lado, para o outro lado, como raiz quadrada. Lembrando que sempre que eu tiver um ao quadrado e vou passar ele para o outro lado, ele vai como raiz, certo? Vocês lembram isso bastante da época ali da equação do segundo grau, tá? Potência sempre passa como raiz quadrada. Raiz quadrada de 289. Quem consegue para mim dizer qual é a raiz quadrada de 289? Camila já foi de flecha aí, menina. Arrasou, Camila. 17, né? Igor também. Valeu, pessoal. Vocês seguiram a dica da calculadora. Muito bem. Nathalie. Muito bem. Alisson. Muito bem, Eduardo. Show de bola, viu? 17, muito bem. Eles tiraram a raiz quadrada de 289, deu 17. O que quer dizer? São 17 metros a nossa escada. Ou seja, se a gente for encaixar uma escada com 8 metros de distância de um prédio de 15 andares, essa escada, obrigatoriamente, vai ter que ter 17 metros. Se tiver menos, ela não encaixa, ela cai, né? Se tiver mais, é bom. Sobe um pouquinho mais no prédio, mas dá para chegar. Mas, basicamente, são 17 metros. E não pensem, pessoal, que isso aqui é uma estimativa, não. Exatamente, se você pegar uma escada de 17 metros e colocar ela a 8 metros de distância para encaixar num prédio de exatos 15 metros, tudo isso exato, essa escada ela vai encaixar perfeitamente. Como se ela tivesse nascido ali. Não pensem que é meio que balela de velho bobo, não. Dá perfeito isso aí que eu falei para vocês. Parece uma coisa, né? Mas é matemática. Então, vamos lá. Último exemplo, deixa eu passar aqui para a gente poder observar. Né? Essa aqui, questão de portão. Geralmente as pessoas colocam esses reforços no portão, né? Para poder... Tá todo mundo vendo assim o desenho do portão ou ele ficou cortado? Ou não dá para ver? Falem para mim se ficou cortado o desenho do portão. Ou se ficou tudo bem. Eu acho que vocês dormiram no ponto. Consegue ver, né, Igor? Pronto. Então, assim, basicamente, as pessoas geralmente colocam um reforçozinho no portão, né? E, evitar que o portão, ele meio que amoleça e se desmanche, né? Fique pendendo para trás ou para frente, né?
portão que fica pendendo para trás do prato, é um portão inútil, não se segura, e muito menos uma casa, ou um terreno, né? Então, portões de madeira, geralmente é utilizado esses reforços de madeira, que ficam na diagonal do desenho. Então, assim, vamos lá desenhar o portãozinho. Ah, obrigada a desenhar sempre o portãozinho? Não, é porque eu peguei o bom costume que o meu antigo professor de matemática sempre falou para mim, eu sempre segui, graças a Deus, de desenhar tudo que eu for fazer e colocar as medidas, que é bom que eu não me perco. Pronto, basicamente a gente sabe que o triângulo é esse aqui, ó, né? Já que nós temos aqui o nosso ângulozinho de 90 graus, então o triângulo que a gente trabalha é esse aqui para poder descobrir o reforço do portão. E, coincidentemente, o reforço do portão é a hipotenusa do triângulo. Olha só. Então, vamos lá. O portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento. Então, assim, o comprimento geralmente é essa parte da base, tá? Então, assim, 4 metros de comprimento. E 3 metros de altura. 3 metros de altura do portão. Qual a pergunta que ele faz? Que comprimento teria uma trave de madeira, como eles falam, né? Um pedaço de madeira, que se estende do ponto A ao ponto C, ou seja, daqui ao C, que é de uma ponta a outra para poder realizar esse reforço. Então, aqui, o tamanho dessa trave de madeira. Basicamente, pessoal, essa trave de madeira é a nossa hipotenusa. Se é a nossa hipotenusa, ela está do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, fazendo aqui, ó, essa nossa fórmula, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. A hipotenusa é o nosso x, como a gente acabou de ver, e os catetos são essas duas medidas que foram postas para a gente posteriormente aqui. Ó. Vale, tanto faz colocar o 4 ou 3, eu vou colocar logo o 4, porque ali eu já coloquei o 15 no início. 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Basicamente, isso aqui é muito fácil, pessoal. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4 vai ficar 16. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3 vai dar 9. X ao quadrado é igual a 16 mais 9 vai dar 25. Esse ao quadrado aqui, ele vai passar para o outro lado como a raiz quadrada. Então, vai ficar aqui, ó. X é igual a raiz de 25. Quanto é a raiz de 25, pessoal? Falem aí para mim, no chat. Por favor. Digam aí para mim quanto é que vale. Isso, pessoal. 5, né? 5. Show de bola, vocês são show. Então, assim, já que a gente está falando de portão e metragem de portão, né? Vai dar 5 metros. Então, essa travezinha de madeira vai ter que ter 5 metros para poder reforçar esse portão de 4 e 3 metros de medidas, tá bom? Então, basicamente, a gente terminou a parte dos nossos exemplos, que são muito simples, né? Porque Pitágoras, geralmente, ele é muito simples. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Questão dos exemplos. Depois aqui eu vou passar só uma questãozinha para vocês fazerem. Vocês estão com dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa? Tá tudo bem? Não estão com dúvida, né? Então eu vou passar assim. Vocês têm a formulazinha, que eu vou deixar aqui anotada, e eu vou passar uma questãozinha para vocês fazerem, vocês porem em prática, que é a questão de sala. A atividade eu vou postar no grupo para vocês resolverem durante toda essa semana, tá bom? Até a próxima sexta-feira vocês vão ter para me entregar essa atividade de casa, tá certo? Vou passar aqui essas questõezinhas para vocês poderem resolver. Que no caso aqui é o agora com vocês, que eu sempre coloco para vocês fazerem, tá? Eu vou, aqui vocês têm, não tem um problema para identificar, vocês já têm as questões dos triângulos já bem expressos para vocês, certo?
para vocês poderem tirar as medidas, tá bom? Nessa letra A, eu vou dar uma ajudinha. Vou deixar aqui aberto aqui o celular, vou dar uma ajudinha para vocês montando a equação com vocês, tá bom? Para vocês poderem fazer. Na letra A, o que que a gente tem aqui? A gente tem esse triângulo com essas medidas. Aqui o ângulo de 90 graus, como ele está falando ali, ó, que é um quadradinho com pontinho no meio. É importantíssimo vocês saberem aonde fica esse ângulo de 90 graus, porque o oposto dele é a nossa hipotenusa. E vocês têm que saber onde fica a hipotenusa, tá bom? Aqui é o x, aqui é o 21 e aqui é o 28. Qual é a fórmula? Hipotenusa quadrada é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. É só isso aqui. É a mesma fórmula de sempre, tá? Então, assim, quem é a nossa hipotenusa? Vai ser o x, como a gente acabou de verificar e olhar aqui. Nosso x é a hipotenusa. Então, aqui, x ao quadrado é igual a catetos são esses que sobraram. Vai ser 21 ao quadrado mais 28 ao quadrado. Aqui vocês façam, certo? Para a gente poder corrigir daqui a pouco, eu vou pedir para vocês fazerem o A, o B e o C. A, o B e o C. Tá bom? Daqui a uns 10 minutinhos ou 15 minutinhos, dependendo da envoltura de vocês, eu vou corrigir. Tá bom? 10, 15 minutinhos. Valendo. Vou ligar aqui o meu microfone. Se tiver alguma dúvida, pessoal, me perguntem aí no chat, tá bom? Ô, Igor, a primeira deu 35? Pronto. Tá certíssimo. É isso mesmo. É isso mesmo, dá 35. Quem conseguiu 35 está certíssimo. Aí quem for encontrando na letra A, pode ir passando para B e para C. Ver se vocês conseguem fazer o B e o C.
Deu 35 também, Josivan? Se sim, show de bola, porque tá certíssimo. Aí vocês podem ir passando para a letra B. Pessoal, algum de vocês conseguiu fazer a letra B? Vocês estão com dúvida? Falem aí para mim. Todo mundo já terminou A, já? Já foi para B? Alguém conseguiu fazer a B? Só para saber como é que tá o andamento. Tá com dúvida na B? Mas alguém tá com dúvida na B? Porque assim, a B, ele é um exemplo que eu ainda é meio inédito. Não conseguiu fazer a B? Assim, vamos corrigir A, que eu vou montar a B com vocês. Vou fazer a B com vocês, porque ela é um exemplo que eu não fiz ainda. Que a A segue da hipotenusa, já a B não. Vamos fazer a B. E a A, nós tudinho junto. Bora lá. Assim, vamos vir aqui para folhinha do celular, tá bom? Aqui, ó. Fazendo a A, como a gente estava fazendo, né? Vocês já conseguiram a resposta da A, que é 35. Se conseguiram, tá certíssima, tá? Então, o que que a gente tem que fazer a partir daqui? É levar o 21 ao quadrado, que já está ao quadrado, né? Resolver. Então, aqui, ó. X ao quadrado é igual a 21 ao quadrado. 21 ao quadrado é 441. E 28 ao quadrado é 784. Pronto, até aí, nada de novo, né? Nada de novidade. 441 mais 784 vai dar 1.225, certo? Mandando o ao quadrado para o outro lado, x é igual a raiz quadrada de 1.225. Raiz de 1.225 vai dar esse 35 que vocês encontraram, né? Até aí, ótimo. Que é a nossa resposta.
Então, encontramos a resposta de x, né, do nosso Pitágoras, 35. Todo mundo conseguiu a resposta de 35 ou teve alguém que não conseguiu? Falem aí para mim. Alguém não conseguiu a resposta da letra A? Que A é tipo a mais simples possível. Camila conseguiu, eu sei que conseguiu, Josivan também. Mas alguém não conseguiu? Assim, alguém não conseguiu, na verdade? Ou conseguiu? É, eu acho que a internet tá meio complicada. Ah, é, a de Nathalie. Deve estar meio difícil a internet dela. Então, aqui, ó, vamos tentar, tentar fazer aqui a B. Vamos fazer aqui a B, já que vocês estão com dúvida, e realmente é um apoio que diferenciado para vocês resolverem. Não é que vocês vão usar uma outra forma, uma outra coisa para fazer. Não. Vocês vão usar a mesma forma, vai ser o mesmo esquema, certo? Só que vocês vão ter que se organizar um pouquinho. Então, vamos fazer aqui o desenho do triângulo. Pessoal, uma dica. Fazendo o desenho do triângulo e colocando exatamente todas as coisas que tem nele, do jeito que está ali na questão, fica muito mais fácil de vocês resolverem, tá? Porque o desenho do triângulo ali, ele tá meio virado. Se vocês forem tentar descobrir as coisas com ele virado ali daquele jeito, olha, vocês nem se enganem não, vai ser difícil, viu? Só para quem tem muita prática em tirar o cálculo do Pitágoras. No mais, façam um desenho do triângulo certinho. Então, assim, como eu falei para vocês, a hipotenusa, ela é oposta ao ângulo de 90 graus. Então, aqui, diferente de todos os outros exemplos que a gente vem fazendo, a nossa hipotenusa, ela não é o x, ela é o 25. Nós já temos um valor de hipotenusa aqui. Então, o que a gente vai ter que descobrir? Esse cateto aqui, ó. Então, aqui, o que está faltando para a gente é um dos catetos e não a hipotenusa. Para fazer isso, vocês vão ter que ficar mais espertos, tá? Mas não vai mudar, vai ser o mesmo hipotenusa ao quadrado, mais igual, perdão, ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Vai ser essa mesma fórmula. Ela nunca vai mudar, certo? Ela nunca vai mudar, vai ser sempre essa. O que vai mudar? A organização dos elementos do triângulo dentro da fórmula, que é o que vocês precisam prestar atenção nesse aqui. Então, a hipotenusa aqui que a gente acabou de descobrir, ou ver, é o nosso 25. Então, aqui, ó, 25 ao quadrado é igual. Então, esse x é um dos catetos. Então, eu já posso colocar ele aqui, ó. X ao quadrado mais o outro cateto que sobrou é 24. 24 ao quadrado. Aqui eu posso já ir calculando o quadrado de todo mundo, menos isso porque ele tem que continuar ao quadrado até a gente mandar ele para o outro lado. Então, aqui, ó. 25 ao quadrado, 25 vezes 25 vai dar 625. X ao quadrado mais 24 vezes 24 vai dar 576. O que a gente tem que fazer agora? Organizar. Letras para um lado e números para o outro. E vocês sabem que esse lado não é o lado das letras. Como a gente viu na parte de equação do segundo grau, como vocês viram em equação do primeiro grau também. Então, a gente tem que organizar. Essa letrinha aqui, ela está do lado errado. Então, ela vai ter que ir para o outro lado. Invertendo a operação, né? E esse camarada aqui também está do lado errado. Ele vai do lado também invertendo a operação. Esses dois camaradas estão positivos, eles vão passar negativos. Não pense que vocês se safaram dessa organização, tá bom? Então, vai ficar aqui, ó. Menos x ao quadrado igual a 576 menos, né, que vai passar negativo, 625. Vocês podem estar pensando assim, ué, como é que eu vou tirar um número maior de um número menor? Pelo amor de Jesus. Tem como tirar, né, pessoal? Ou vocês que não tem como tirar? Falem pra mim. Tem como tirar ou não tem como tirar? Agora vocês ficaram mudos. Falem. Tem como tirar, pessoal, certo? Só que o que a gente tem que fazer? Não tá vendo, Camila? Chega, pai.
Dá pra ver aqui agora? Ficou melhor? É porque o fio da minha lâmpada ela fica empurrando a folha para baixo. Jesus. Vou passar uma fita gomada nela para ela ficar paradinha. Então, aqui, ó. Tem como fazer, certo? Vocês vão subtrair e manter o sinal do maior. Menos x ao quadrado é igual. 625 menos 576 vai dar 49. E a gente vai repetir o sinal do maior número. Qual é o maior número? Falem para mim qual é o maior número entre 625 e 576. Falem para mim qual é o maior número. 625, né? Tudo bem, Josivan. O sinal dele é negativo, que está na frente dele. Muito bem, Alice. Tá acordada, hein? Arrasou. Pensei que você estava jogando Free Fire. Tudo bem. Esse camarada aqui, como é maior, o sinal da frente dele é menos. Então, vou ter que repetir menos aqui, ó. O que a gente tem que fazer? Eu vou dar um toque para você. Esse lado do x, ele não pode ficar negativo. Então, a gente vai ter que fazer meio que uma modal. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por menos 1. O que é que acontece? Multiplicando isso aqui por menos 1, pessoal, vai inverter todos os sinais da minha equação. Então, aqui, quem for negativo vai se tornar positivo e quem for positivo vai se tornar negativo. Tá bom? Então, aqui, ó, x ao quadrado vai ficar igual a 49. Aí, aqui, depois, né, dessa feitura aqui, a gente vai continuar como estava fazendo com os outros. O ao quadrado vai para o outro lado. Opa, ao quadrado vai para o outro lado. Vai ficar x é igual a raiz de 49. Qual é a raiz de 49? Para a gente poder descobrir aqui. Quem puder me dizer qual é a raiz quadrada de 49? 7, né? Pronto, show de bola. Então, aqui, ó, nosso cateto que estava faltando, muito bem, pessoal, arrasou vocês, hein? Esse catetozinho que estava faltando aqui é o nosso 7. Ai, professor, isso dá muito trabalho. É o porém. Pitágoras é muito bom, mas esse aqui é o porém. Tudo bem, Eduarda. 7, arrasou. Assim, essa é a dificuldadezinha que vocês vão encontrar em Pitágoras. Aqui, é a dificuldadezinha. Que é quando tiver um dos catetos, vocês têm que reorganizar um pouquinho a equação. Porque a letra ela vai ficar meio que misturada entre os números. Você vai ter que mandar ela para o lugar dela e o número que está aqui tem que vir para o outro lado. É só isso que vocês vão ter que fazer. De difícil. E não deixar essas partes negativas, né? Nem o x, nem essa parte. Vocês vão multiplicar por menos 1. E no fim, você segue tudo que a gente estava fazendo. Tentem fazer a letra C, pessoal. Aqui. Tentem fazer a letrinha C. Vou organizar para vocês poderem resolver. Vamos lá. Letrinha C é o último exemplo da nossa aula. Vamos desenhar aqui o triângulo. Vou desenhar o triângulo normal. Vou desenhar aqui o nosso ângulo de 90 graus e organizar. Por que que eu estou querendo organizar com vocês? Porque esse triângulo está virado de cabeça para baixo. Fica difícil da gente meio que descobrir quem é quem, né? Então, organizando ele da maneira correta, tem como descobrir melhor. Então, da parte de baixo, ângulo de 90 graus, nós temos o x. Na lateral, no caso do lado do ângulo de 90 graus, nós temos o 4. E oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos o 5. Aí, o que vai acontecer? Vamos organizar aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos somados ao quadrado, aqui, ó. Que é o mesmo de sempre, tá bom? Então, vamos aqui, ó. A nossa hipotenusa. Falem para mim aí, me ajuda. Quem é a nossa hipotenusa aí? Quem vai dizer aí são vocês. Quem é a minha hipotenusa? É o 5, né? Tudo bem. Então, vou colocar aqui, ó. Arrasou vocês. 5 ao quadrado. Quem é um dos catetos? Já que vocês me disseram quem é a hipotenusa. Me deem um dos catetos aí para eu colocar. 4, né? Show de bola. 4 ao quadrado.
E quem é o outro cateto? Falem aí pra mim, quem é o outro cateto? É o X, né? Pronto, vocês não podem esquecer o X. Aqui, basicamente, ele também é um cateto. Tentem fazer isso aqui. Eu vou dar uns 3 minutinhos ou 4 minutinhos para vocês fazerem parecido. Esse aqui é parecido com o da última questão, tá? Façam aí para mim, para ver se vocês entenderam como é que faz. Vou desligar aqui o microfone. 4 minutinhos, 5 minutinhos para vocês fazerem. Valendo. Menino, Camila arrasou agora, viu, com a minha cara? Arrasou com a minha cara. É isso mesmo, Camila, dá 3. É isso mesmo. Mas alguém conseguiu o valor? Mais alguém conseguiu ou não? Ou vocês querem que eu corrija? Pronto, vocês não entenderam essa? Vamos corrigir, certo? Vamos lá, vamos ter calma. Com calma, tudo dá certo. Vamos lá, vamos lá, vamos montar. Já montado, né? Vamos resolver. Questão de organização, tá bom? Vamos lá. Tira primeiro esses que estão ao quadrado. Vamos resolver esses que estão ao quadrado primeiramente, né? 5 ao quadrado é 25. 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, dá 16. Tá bom? Mais x ao quadrado, vamos resolver agora, ninguém tem como fazer.
Vocês vão colocar o x ao quadrado para um lado, já que ele está do lado errado, ele vai para o lado negativo. E o 25, que está também do lado errado, vem para esse primeiro lado também negativo, tá bom? Vocês têm que fazer essa inversãozinha de lados. Então, vai ficar x ao quadrado, negativo, né, que veio. 16, que como não mexemos, ele continua dessa forma. E o 25 negativo. O que a gente vai fazer? Resolver. Menos x ao quadrado. 16 menos 25 tem como fazer, certo? Nós vamos subtrair o 25 do 16 e a gente vai manter o sinal de quem é maior. 25 menos 16 dá quanto, pessoal? Façam aí para mim. 25 menos 16 dá quanto? Dá 9, né, Camila? Muito bem. Show de bola. Josivan também. Dá 9. Só que assim, a gente vai manter o sinal de quem é maior entre o 25 e o 16. O maior aqui é 25. E o sinal dele é menos, né? Negativo. Aqui existe uma regra matemática das equações, né? E expressões, que não pode ficar, o lado do x não pode ficar negativo. É uma regra que não pode ser quebrada. Ele não pode ficar negativo de jeito nenhum. Então, o que a gente tem que fazer quando isso aqui acontece? A gente vai multiplicar toda a equação por menos 1. O que acontece? Quando a gente multiplica todo mundo por menos 1, nós vamos inverter os sinais de todos os elementos. Ou seja, quem é negativo vai ficar positivo e quem é positivo vai ficar negativo. A gente só vai inverter o sinal de todo mundo. Então, aqui, ó. Esse aqui que é negativo fica positivo. E esse camarada que é negativo também fica positivo. Aí a gente volta ao nosso normal, né? Agora a gente só manda o ao quadrado para o outro lado, que é para ele tirar a raiz do 9, né? X é igual a raiz de 9, que vai dar o 3 que a Camila falou mais cedo, né? X é igual a 3. Então, o nosso outro cateto aqui vale 3. Resumindo, pessoal, para vocês se normalizarem com isso aqui, vocês vão ter que fazer os exemplos, fazer as atividades, fazer as questões, para poder se acostumar. Vocês só vão se acostumar se resolverem as questões, naturalmente. Tá bom? Basicamente, pessoal, sobre Pitágoras, sobre a fórmula e sobre como fazer, o que fazer. Vocês têm alguma dúvida? Vocês estão com alguma dúvida? Todo mundo entendeu como é que se faz as questões de Pitágoras? E quando a gente tem que fazer? Falem aí para mim. Tá começando a entender essa aqui, né, Josivan? Josivan, vai ficar bem melhor quando tu fazer, sabe o quê? Quando tu pegar essa questão de novo, sem olhar isso que eu fiz e tentar fazer de novo. Tu pegar essa questão e fazer de novo, sozinho. Aí tu vai entender melhor. Aí da próxima vez que vocês forem fazer de novo, uma questão parecida com essa, vocês não vão sentir tanta dificuldade, tá? É a prática que vai aprimorar vocês. Vocês vão ficar mais aprimorados com a prática, tá bom? No mais, alguma dúvida, assim, com relação ao entendimento? Todo mundo entendeu quem foi Pitágoras? Como é que ele fez esse trabalho dele? Tá começando a entender. Eu vou mostrar rapidinho, assim, um vídeo de 3 minutinhos para vocês. Eu vou tentar passar aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas eu tenho fé. Teorema, Pitágoras, a demonstração. Vocês vão ver o que é uma coisa incrível. Vocês vão ver o que é coisa incrível agora. Eu vou tentar aqui apresentar. Para a apresentação. Pronto. Com o tempo, sempre melhora, Nathalie. Com o tempo, tudo facilita. Eu vou fechar aqui a telinha do celular. Pronto. E eu vou passar para vocês uma guiazinha do Google Chrome. Demonstração. Pronto. Vou passar aqui. Vocês me falam se vocês estão conseguindo ver direitinho a telinha do Chrome.
porque ele demora um pouquinho para chegar. Vocês estão conseguindo ver a telinha? Falem para mim. Vão ver que coisa incrível. Ó, como dá para vocês verem aqui, ele já tá virando a rodinha aqui com as coisas com líquido. Ele tem os 3 quadrados que eu mostrei para vocês do Teorema de Pitágoras, né? Nozinho, que são os 2 catetos, como eu mostrei para vocês, ó. Que esses que estão do lado do ângulo de 90 graus, e o maiorzão, que é o da hipotenusa, né? Teoricamente, segundo Pitágoras, se a gente preencher esses 2 quadrados menores, tudo que a gente pegar desses quadrados menores que foram preenchidos e jogar no maior, vai caber perfeitamente sem sobrar nada e sem faltar, obviamente, né? Isso aqui é a demonstração de uma feira de ciências que eles fizeram. Eu achei incrível. Eu vou mostrar, vou aumentar aqui a tela para vocês observarem. Deixa eu fechar aqui e vai. Deixa eu aumentar aqui 100%. Vou dar play, viu? Pronto. Dei um playzinho. Às vezes vai ser um pouquinho, ó. Tá vendo como como tá enchendo aqui? Ele enche até não sobrar nada. Vai fazer o contrário agora também. Ela vai pegar o grandão, que é para comprovar mesmo. Ela vai pegar o grandão e vai dispersar nos outros. Aí ele preenche até não sobrar nada, fica perfeito. Então, essa é a prova básica do Teorema de Pitágoras, certo? Que se a gente pegar o volume dos catetos, isso vale para o volume para a área. É uma coisa incrível, simples, mas que não deixa de ser incrível até hoje, né? Que a gente aplica no nosso dia a dia. E o trabalho que esse pobre desse Pitágoras teve para poder provar, né? Então, assim, deixa eu voltar aqui para minha telinha da frente e para a apresentação. Então, pessoal, basicamente essa é a nossa aula de hoje. Deixa eu ver aqui. A luz na minha cara. Basicamente, a nossa aula de hoje, certo? Que, assim, é algo que maravilha muitas pessoas até hoje, que é o Teorema de Pitágoras. Porque ele consegue ser aplicado no nosso dia a dia, na nossa vida, em qualquer tipo de... muitos tipos de profissão, muitos tipos de problemas, certo? E é incrível e impressiona. Quando você vai demonstrar, quando você vê uma demonstração dessa, como eu mostrei para o vídeo para vocês, ele impressiona da exatidão, da perfeição que a gente tem visível na matemática. Muitas pessoas não conseguem ver a exatidão perfeita da matemática no dia a dia, mas a gente vê quando a gente aplica Pitágoras. A gente vê, né? Vocês gostaram da aula, pessoal? Basicamente? Gostaram da aula? Espero que vocês tenham gostado. É uma matéria que é muito gostosa de se estudar, de se ver, de se aplicar. É muito boa. Muito boa. Pitágoras é muito bom. Porque você trabalha com aquilo que você vê. Geralmente a matemática trabalha com tantos números, com tantas coisas que a gente não consegue ver, né? Pitágoras você vê a parte prática, você vê o que você está fazendo, você vê resultado naquilo que você está fazendo, né? Um exemplo prático foi a turma do ano passado. Se a gente tivesse presencial, eu ia fazer a mesma coisa com vocês. Eu ia soltar vocês na escola. Vamos começar a tirar diagonais, tirar hipotenusas qualquer. Os meninos do ano passado, eles calcularam a hipotenusa, para vocês terem ideia, eles calcularam a hipotenusa da quadra da escola. Eles calcularam a hipotenusa. Como? Contando os quadradinhos da quadra, né? Eles não levaram régua, não levaram nada. Eles viram quantos quadradinhos tinha o comprimento e a largura da quadra, calcularam a hipotenusa da quadra, com base nos quadrados, né? E assim, foi incrível. Se a gente tivesse presencial, eu ia fazer a mesma coisa com vocês. Soltar vocês na escola e vocês iam calcular a hipotenusa do que vocês vissem, do que vocês virem. E ia ser incrível. E assim mesmo vai ser incrível de um jeito diferente, né? Enfim, então, que bom que vocês gostaram da aula. Que bom que vocês conseguiram aproveitar, né? Apesar de serem poucas pessoas, a gente está com um pessoal mais reduzido. Queria muito que os demais alunos tivessem participado da nossa aula, certo?
No mais, vou passar as nossas questões e vou fazer a nossa chamada, né? Que é o que também importa bastante. Vou fazer a nossa chamadinha, vou abrir aqui a nossa presença. Façam o seguinte: coloquem o nome completo de vocês para facilitar e a turma, nono A ou nono B. Coloquem para mim aí enquanto eu abro a nossa chamada. Caçar a chamada aqui primeiro. E hoje nós estamos em outubro, né? Olha só, já estamos em outubro. 2 meses para o ano acabar. 2 meses para o ano acabar. Então vamos aqui, ó. Quem tá do A? Do A, basicamente, é Camila, né? Camila está aqui. Ficou pequeno. Camila está. Pronto. Camila, Maria Eduarda. Que mais? Camila, Maria Eduarda, Nathalie e Vinícius. Nathalie e Vinícius. Pronto. Só confirmando do A, tá bom? Camila, Maria Eduarda, Nathalie e Vinícius, né? Pronto. Basicamente são vocês. Então, assim, vamos para o B. Que aqui é uns quadrados tão pequenininhos que eu não tô conseguindo enxergar direitinho. Vamos lá. Do B nós temos só Francisco Alisson, né? Que eu sempre quero chamar de Rafael, eu não sei por quê. Nada a ver uma coisa com a outra. E o Igor. E só. Pronto. Basicamente, vocês os presentes hoje, né? Então, assim, pessoal, venho agradecer imensamente a presença de vocês na nossa aula. É muito. Josivan, peraí, calma, calma, calma. Josivan, nono B. Olha aí, rapaz, ia passando Josivan. Calma, Josivan, não fique com raiva de mim. Não fique, não fique. Josivan tá por aqui. Tá aqui, Josivan. Pronto. Show de bola. Pronto. Então, assim, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês estarem aqui sempre, dando suporte. Foi mal, Josivan, perdão, cara. É porque tu botou logo no início, menino, aí eu não vi. Tu botou antes de Camila o nome. Aí o chat subiu assim, aí sumiu teu nome. Perdão, meu querido. Foi culpa do programa. Culpa do chat. Exclui. Não, é não, bichinho. Botei presença. Tá tudo aqui, tá todo mundo ok. Então, assim, muito obrigado pela presença, pessoal. Não diga isso com o pobre de Josivan. Não é esquecido, não, Josivan. Você sempre é lembrado, você sempre participa e faz as atividades. Você não é esquecido. Diga isso não. Ele sempre é lembrado, sempre. Então, assim, obrigado pela presença. Já estão cobrando poema para Josivan. Coitado. Vocês vão realizar a atividade, certo? Vou passar no grupo a atividade para vocês. E essa atividade. Tá com Braulio Bessa. Tudo bem. Já tá trabalhando com Braulio Bessa, Josivão. Você é o cara. Eu quero um autógrafo. Qualquer dia desse eu vou levar um livro, assim, uma blusa para você assinar para mim. Se eu fosse vocês, eu faria também a mesma coisa. Porque o Caba tem futuro. Porque quando ele ficar
conhecido, aí ele vai ficar mais difícil de dar assinatura. Peçam logo enquanto ele não é famoso. Depois que ele ficar famoso, fica mais difícil. Pois é, não percam tempo. Eu já tenho a assinatura de um colega que ele é pintor, que pintou esse quadro aqui, ó. E eu tenho várias outras obras dele que ele fez. Já pedi a assinatura dele logo antes dele ficar famoso. Porque depois que ele ficar famoso, ele não vai dar assinatura mais. Então, assim, é, faça atividade que eu vou passar para vocês no grupo, tá? Vocês têm até sexta-feira da próxima semana para me entregar. Então, vai vender assim. Pois é, R$ 1.000 cada um. Então, assim, vocês vão fazer, vão me entregar, tá bom? Até sexta-feira, para eu poder dar a presença, a notinha, aquele pontinho básico a mais para vocês, que é sempre de praxe, tá bom? Então, muito obrigado. Próxima quinta-feira, vocês têm até quinta, perdão. Próxima quinta-feira, nós vamos nos encontrar novamente com a continuação do conteúdo, que provavelmente não vai ser Pitágoras, né? Porque a gente já viu Pitágoras. Pitágoras é essa coisa maravilhosa. A gente vê coisa nova próxima semana. Mas eu vou pensar ainda. Talvez a gente continue com a parte de triângulos. Mas Pitágoras, ele encerrou hoje. Começou hoje e encerrou hoje. Mas a semana vai ser de atividade de Pitágoras. Talvez eu passe um trabalhinho para vocês, certo? Valendo nota, sobre a demonstração de Pitágoras, para vocês me fazerem uma demonstraçãozinha. Mas vou dar mais detalhes no grupo se eu for passar o trabalho. Tá bom? Para vocês me fazerem uma demonstração de Pitágoras. Que ele é o cara. No mais, muito obrigado, pessoal, pela presença. Vocês podem sair do grupo, estão liberados da aula, encerramos a nossa aula. Muito obrigado por vocês terem vindo, certo? Até mais, bom fim de semana para vocês, tá bom? Tchau, tchau.